Se você abriu esse vídeo, provavelmente você tem um negócio digital ou gostaria de ter e quer aprender a ter uma estrutura de alto nível, high level. Você gostaria de fato entender como você pode ter passos estratégicos e sem ficar perdendo tempo, sem ficar procrastinando, sem ficar de fato rodando em círculos. Acertei? Bom, vamos bater um papo sobre isso. Porque eu vou te contar uma história que eu nunca contei e de fato vai ser muito valiosa a gente ter aqui registrado nessa data em específico aqui no nosso canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você não me conhece, eu me chamo Marcela Esteves, eu sou mentora de mulheres de alto nível, sou especialista em posicionamento, branding pessoal, encantamento, sou criadora e fundadora do Efeito Encantamento, mentora 10 em 1 e Safira. Eu tô aqui para te falar nesse nosso canal, nesse nosso vídeo de hoje inclusive, muito a respeito de posicionamento, vendas, negócio, diferenciação, encantamento, aquilo que faz realmente relevância para você ser uma profissional de alto nível. Então se faz sentido para ti, já aproveita, corre aqui rapidinho, aperta no botão de se inscrever porque o papo de hoje vai ser sério. E já vamos adentrar? Sem delongas? Mas peraí, você já se inscreveu? Quero que você saiba que eu vou contar uma coisa aqui muito especial, muito particular, e que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você, assim como fez para mim no meu passado. Quando eu comecei no digital, em 2020, sabe o que eu fazia? Eu vendia consultorias e mentorias. Era basicamente um processo muito simples, né? De um para um, eu e as clientes, elas faziam ali o pagamento via PayPal, enfim, e aí eu fazia o Zoom ali com elas e tudo mais, a chamada, e era algo mais amador, o que é extremamente compreensível quando a gente tá no começo. Mas, a longo prazo, para aquilo realmente compor os teus sonhos, os seus planos, isso acaba sendo insustentável. Você precisa ter uma coisa muito mais importante que eu já vou chegar nela. E aí imagina a cena. Na época, eu comecei a, de fato, ter os meus primeiros faturamentos. Antes de eu trabalhar com o digital, inclusive, eu era endividada. Meu nome era negativo, pra você ter ideia. E era terrível, um caos. E eu realmente usei do meu trabalho, das minhas forças, para mudar essa realidade. E é aqui que eu quero mudar a sua também. E nesse caso em específico, eu comecei a ver o dinheiro entrando, mas eu não sabia exatamente o que fazer com ele naquele momento. Eu não tinha noção, eu tava começando realmente a empreender. Só que de pouco em pouco, eu comecei a de fato entender qual era o game, o que é que tinha que ser feito de forma prática. E eu comecei a buscar algo que me proporcionasse segurança. Não sei se você se identifica, mas ter segurança pra mim é muito importante. Muito por conta também da minha vida, da minha trajetória, enfim, da minha origem. Ter segurança era muito importante. E trabalhar com o digital é algo que, se você concordar comigo, é volátil, né? Não existe necessariamente uma estabilidade, porque empreendimento é assim. Mas existe sim um processo que você pode fazer para ter a segurança, para ter a estrutura, para ter a base, que é uma estrutura high level, que foi o que eu fiz, e eu desde o começo, pouco a pouco, fui construindo processos, cultura, construindo principalmente a minha equipe, e hoje a gente vive uma realidade completamente diferente. Somente graças a isso que eu consegui dar um salto no meu negócio. Eu vou te contar essa história. O nosso negócio, que tinha antes um faturamento de 5 dígitos, múltiplos 5 dígitos, e estava sempre estagnado, e pior, não é só sobre número. A Marcela, a CEO, estava cada vez mais sobrecarregada. Pensa numa bichinha que estava ali, exausta. Sendo muito sincera com você, o que eu vou te contar é o seguinte: quando a gente começa a empreender, é compreensível que você tenha que esticar um pouquinho, trabalhar de final de semana, trabalhar ali até um pouco mais tarde. Só que chega um dado momento que aquilo não é sustentável. E eu me lembro como se fosse ontem. Como foi difícil aquela fase. Transição ali de 2021 para comecinho de 2022, inclusive recente. Eu tive um momento que eu estava com algumas questões de mudanças pessoais, ao qual eu me vi numa situação em que eu tinha que trabalhar muito mais. Então eu dobrei meu trabalho. E por conta disso, eu não tinha uma estrutura, não tinha exatamente um planejamento tão eficaz. E aí quando eu me via, eu estava trabalhando até altas horas. E eu desenvolvi um formato para justamente me libertar daquilo, para que eu pudesse ter muito mais leveza no meu trabalho, para que eu pudesse ter muito mais estabilidade e principalmente organização que traz lucro. Ninguém lucra no caos. Anota essa frase. Ninguém lucra no caos, ok? E antes que você pergunte, é possível sim você ter constância, alto faturamento e sanidade mental, tempo de qualidade. É possível ter essas três coisas em uma única frase. Por mais que isso pareça difícil de imaginar, por mais que a gente tenha já uma crença pré-instalada na nossa consciência de que só existe a possibilidade de você ter alto faturamento, altos rendimentos se você estiver trabalhando muito, né? Adivinha, isso é uma crença, tá? Isso não é uma realidade absoluta. Mas isso é um papo para um outro vídeo que a gente pode vir a ter se você quiser
Aproveita, inclusive, e comenta aqui se você tem interesse em temas assim. Mas o que eu quero te dizer é o que de fato mudou o nosso jogo, que é a estrutura high level. A estrutura high level foi de fato um componente que trouxe tudo de forma muito mais clara. Tudo organizado, proporcionou com que eu realmente pudesse ser o que eu vim ao mundo para ser. Especialista, criadora de conteúdo, geradora de resultados. Sem essa estrutura, sem ter um time alinhado, sem ter um planejamento, uma gestão, eu não conseguiria chegar onde eu cheguei hoje. E é exatamente isso que talvez você esteja precisando. Seja você uma mulher, uma empresária que já tem um negócio consolidado, mas estava passando pelo que eu estava, ou seja você uma mulher empreendedora que quer se tornar uma empresária high level, que quer realmente, usufruir, desfrutar de uma outra realidade e quer já começar do jeito certo. Uma mulher consciente que já quer fazer do jeito certo. E nesse vídeo eu vou te ensinar o que você vai precisar para isso. Foram 6 passos que nós trilhamos para desenvolver a estrutura high level. Eu quero contar um pouquinho a respeito de cada um para você. Já vai anotando os insights, porque isso pode ser muito valioso para que o teu negócio não seja apenas um Instagramzinho que vende, mas seja um negócio bem visto, com uma estrutura que te proporciona muito mais liberdade de tempo e liberdade financeira. Se é isso que você quer, vambora. Primeiro ponto, então, posicionamento de empresária. De fato, quando você se enxerga, quando até mesmo a tua autoimagem ela é trabalhada para você ver e claramente enxergar, perceber e sentir que você é uma empresária high level, de alto nível, as coisas começam a mudar. O jogo começa a mudar. A maneira como você se apresenta nos stories falando da tua empresa muda. Eu vou te dar um insight em relação a isso. Desde quando eu estava apenas com uma pessoinha na minha equipe, nós já estávamos sempre fazendo reuniões, eu fazia um story e eu colocava equipe ME. O nome da nossa empresa é ME Empresa, né? Então, eu trazia muito essa alusão no nosso conteúdo desde o começo, nosso time de milhões. Então, eu trazia muito essa reflexão. Hoje, nós temos mais de 12 colaboradores. 13, na verdade, agora, com o nosso videomaker que também entrou para ficar na nossa equipe. Segundo ponto, círculo do tempo. Como assim, Má? Existe um círculo que você precisa ter na palma da sua mão, que é o domínio em relação ao tempo. Quando a gente fala de gestão do tempo, essa palavra ela é muito chata, né? Gestão. Eu quero que você reflita, na verdade, que tempo é questão de organização e de prioridade. Todos nós temos as mesmas 24 horas. Você tem as mesmas 24 horas, que o Steve Jobs tinha as mesmas 24 horas, que qualquer pessoa tem as mesmas 24 horas. A maneira como você organiza essas horas para dispor tempo para os seus projetos, para dispor tempo para você, para dispor tempo para a sua rotina, para o seu engrandecer espiritual, mental, cognitivo, físico. Olha quanta coisa. Quando você entende isso, que é um círculo que quem tem que gerenciar é você, as coisas começam a mudar também. E foi o que a gente fez por aqui. A gente começou a pensar qual era o melhor momento para ter cada coisa na nossa rotina, inclusive na rotina do nosso time, da nossa equipe. Afinal, agora não somos apenas eu e o meu sócio Victor, né? Muito pelo contrário, nós temos um time para estar compondo e gerenciando também. E um ponto aqui que eu quero trazer é a questão de você ter ferramentas auxiliares. Então, por exemplo, vou contar as que eu uso. Eu sugiro fortemente que você baixe e já comece a se aventurar e você coloque isso em prática. Inclusive, se você quiser, eu posso mostrar como que eu organizo por dentro. Eu posso fazer um vídeo aqui pro canal. Comenta aqui embaixo se faz sentido para você. As ferramentas que aqui eu utilizo para nossa gestão do tempo, esse círculo do tempo em si, ele está muito bem redondinho, é o Todoist, uma ferramenta principal, e o Google Agenda. São as duas principais que eu organizo que diz respeito a horários, tempo, produtividade, sabe? Tarefas a cada dia. Então são as que a gente mais utiliza. Todoist e Google Agenda. Eu organizo de uma forma que cabe literalmente tempo para tudo. E talvez você fique pensando, mas Marcela, será que eu realmente conseguiria trabalhar menos e ganhar mais? Bom, dentro dessa faceta do círculo do tempo, você consegue entender que sim, existe uma maneira de você trabalhar com que aquelas horas tornem realmente processos mais automatizados e enquanto você faz uma coisa, seu negócio está fazendo de maneira sozinha, independente, outra coisa. Mas isso eu conto pra vocês mais em breve, você já vai descobrir como. Terceiro ponto, planejamento business, tá? Nada vai adiantar você ter uma organização boa, ter uma cabeça legal, de uma mentalidade, de uma empresária, se você não tiver planejamento de negócio. Ou seja, com o seu negócio, com o que você hoje quer criar, onde você vai chegar? Quais serão os instrumentos para isso acontecer? Quem vai estar compondo as tarefas para isso? Como que isso vai se dar na prática? Nessa fase de planejamento business, você vai planejar principalmente quais vão ser as ações de vendas do seu negócio, quais vão ser os infoprodutos usados para essas ações acontecerem, qual é a meta para aquela ação. Então, uma meta mínima, uma meta máxima, um cenário ideal, um cenário que você realmente deseja atingir. Então, toda essa construção de planejamento
planejamento, ela tem que ser feita. E não apenas feita num caderno, por exemplo, ou na tua cabeça com ideias arbitrárias. Tem que estar organizado. E eu uso uma ferramenta que eu recomendo muito, que é uma outra agora para te indicar aqui, que é o Notion. É um ambiente em que a gente concentra tudo. Lá no nosso Notion aqui da empresa, a gente tem de fato essa estrutura high level, tá cada setor bem organizado, tem tudo muito pautado e automatizado para que a nossa rotina flua muito melhor, tanto a minha quanto do meu sócio, que é o gestor da empresa também, quanto de toda a nossa equipe. Sem essa funcionalidade, a gente não ia conseguir fluir e otimizar o nosso tempo, isso tem a ver com o círculo do tempo, otimizar o nosso tempo para que a gente possa ser mais produtivo no que realmente faz a empresa rodar, que é os projetos, que é colocar dinheiro no bolso, colocar clientes satisfeitos para dentro, cada vez mais. Quarto ponto, operação e gestão. Depois de você organizar quais vão ser realmente as ações de vendas, as campanhas, os infoprodutos, enfim, você tem que operacionar isso, certo? Tem que ter um projeto que você coloque. E eu quero salientar uma coisa, projeto não é apenas o que está envolvendo venda, não. O fato desse YouTube hoje maravilhoso estar ao ar, inclusive você já está inscrita? Já está inscrita no canal? Aproveita essa deixa para você se inscrever e não perder nenhum conteúdo de tudo que ainda há por vir. O fato desse canal do YouTube hoje estar ao ar com conteúdos estratégicos, com conteúdos realmente relevantes, com toda essa produção aqui maravilhosa que você está vendo, foi planejado. Isso se traz como um projeto, ou seja, projeto é tudo aquilo que tem uma sequência de tarefas a serem feitas e cumpridas com um objetivo. Não necessariamente tem que ser somente vendas. E aí é que está o grande trunfo. Uma boa empresa digital faz mais projetos. Ou seja, ela não faz um único projeto por vez. Ela não apenas produz conteúdo e depois ela só foca na venda. Não, se você faz as coisas muito tardias, você acaba perdendo tempo. E se tem uma coisa que eu posso garantir pra você no digital, o que realmente te faz ter retorno é o timing. O quanto você aproveita o timing, o tempo ideal para você exercer o que tem que ser feito, tá bem? Próximo ponto, rotina produtiva. Para você poder conciliar tudo aquilo que você planejou e realmente ter muito mais leveza no seu processo, nada de ficar atolada, nada de você ficar até 3 da manhã trabalhando ou passar o domingo inteiro se massacrando. Não, pelo amor de Deus. Lembra que eu já te contei essa história no começo, né? Para você ter uma rotina produtiva, você tem que organizar por prioridades. Você tem que separar momentos para cada coisa. Isso eu vou contar para você, inclusive, num outro vídeo que vai sair aqui em breve. Então, justamente por isso você tem que estar inscrito. Alô? Vai ter um outro momento que eu vou contar um pouquinho da minha rotina. E aí você vai entender exatamente como é que funciona uma rotina produtiva. Ser produtivo não significa trabalhar muito, significa trabalhar de maneira inteligente. Quando eu peguei essa chave, minha mente virou. Eu espero que você esteja com várias chavinhas já viradas nessa altura do nosso vídeo também, hein? Então, exemplos práticos da empresa para você entender sobre a rotina produtiva. Vou dar um contexto aqui só para você pegar. Quando a gente tem, por exemplo, projeto em andamento que envolve abertura de carrinho, lançamento, coisas assim, sabe o que a gente faz aqui na equipe? A gente faz as reuniões chamadas dailies. Então, diariamente, a gente tem uma reunião de 15 a 20 minutos, que é a daily. É basicamente pra gente pautar ali o que foi feito no dia anterior, o que vai ser feito no dia seguinte, o que vai ser feito no dia atual. E se tem alguma coisa travando cada colaborador. É por isso que a gente consegue organizar muito bem toda a nossa equipe em harmonia e ter um negócio próspero. E outro ponto legal é que de segundas-feiras a gente se reúne para bater os planejamentos dos projetos da semana e nas sextas-feiras a gente se reúne de novo para falar o que foi feito, como é que foi cada tarefa realizada, cada momento atribuído. Ah, não citei, né? Essa equipe ela é totalmente home office, estão aí espalhados pelo Brasil todo e a gente se encontra em eventos, a gente se encontra em momentos de confraternização no final do ano, enfim, é muito gostoso. E o último ponto, mas não menos importante, eu diria que um dos principais, a cultura. O código de cultura que corresponde à tua empresa e à tua marca. Cultura são conjuntos de atributos que você vai estar trazendo para o teu negócio que as pessoas vão ter que manter. É uma maneira de você estar alinhando a comunicação, alinhando a expectativa, o que é que você espera de cada colaborador, quais são as responsabilidades de cada pessoa, como que deve ser, como que a marca se comporta, o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer, o que ela pode falar, o que ela não pode falar, como lidar em situações específicas, como lidar em problemas, como lidar com reembolso, por exemplo, como lidar quando um cliente está chateado em algum caso, por exemplo, como promover o encantamento. Isso faz parte aqui da minha empresa como código de cultura também. Em breve você vai entender como é que você vai poder acessar mais a fundo isso. E então, tudo isso faz parte das definições do seu negócio, como você quer que todas as pessoas falem a mesma linguagem, tanto internamente, entre vocês, entre a equipe, e externamente, ou seja, com os teus clientes. Quem tá lá na ponta do atendimento, que tá respondendo o WhatsApp por você, que tá ali prospectando pessoas para você vender mentorias, por exemplo, enfim,
Quem tá na parte de atendimento da sua empresa tem que estar falando a mesma língua que você fala lá nos stories. Se você fala uma coisa nos stories e a pessoa do atendimento fala de outra forma, ela não sabe qual é a cultura, você pode acabar tendo ruídos. Faz sentido pra ti a importância disso? Então tá muito alinhado com você estar realmente movimentando por dentro da tua equipe, da tua estrutura, aquilo que você acredita pro teu negócio. Qual é o propósito do seu negócio? Quais são os objetivos? Quais são as missões, os valores? Quem você quer ser pro mundo como profissional? E você fazer isso de maneira estratégica, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. E olha, aqui eu destrinchei pouquinho, fui passando 6 principais pontos que mudaram a estrutura do nosso negócio para uma estrutura high level, que é de fato a nossa metodologia de tornar uma empresa lucrativa. Mas, quem sabe, em breve, você tem a oportunidade de garantir o acesso a isso. Quem sabe em breve você tem um momento de você adentrar, entender como funciona e ter a Marcela de pertinho ministrando uma aula para você, um momento em que a gente destrincha cada fase, te dá aplicações práticas para você desenvolver, com templates, com materiais prontos, com vários desses notions que eu tô mostrando aí na tela para você agora, que tem muita facilitação, muita automação e torna o seu dia a dia muito mais leve e lucrativo. Quem sabe? Bom, se você quer saber e descobrir mais os próximos capítulos, sugiro que você me siga lá no Instagram, se você ainda não tá seguindo, e se você já me segue, ativa as notificações. Fique lá de olho, porque logo em breve pode ser que você tenha uma oportunidade às suas mãos. Espero que você tenha muito curtido esse nosso conteúdo e se você gostou, se fez sentido, não deixe de deixar um comentário aqui como foi pra você ter essa visão mais 360, muito além só de postar conteúdo no Instagram, mais de negócio mesmo. Espero que tenha curtido. Te espero no nosso próximo vídeo.